3 coisas sobre o estado dos mortos antes e depois da ressurreição de Jesus. Ponto número 1, Lucas 16. A primeira coisa que nos chama a atenção na parábola do rico e de Lázaro, dos versículos 19 a 31, é que não é uma parábola. O trecho ele apresenta 2 nomes próprios, o que já descaracterizaria a parábola. Isso nos remete ao entendimento de que Jesus está falando de forma literal sobre qual era o estado dos mortos enquanto ele estava vivo. A maioria conhece, mas Jesus ele descreve locais específicos nesse lugar, chamado Hades, que no original significa lugar de sepultamento, ou vulgo inferno. A Bíblia ela nos orienta sobre 3 lugares. O primeiro é o seio de Abraão, um local de descanso onde Lázaro, um mendigo que havia sofrido muito durante toda a sua vida, havia ido. Também relata um local de tormento, para onde o rico foi devido à sua vida desatenta e descompromissada com os valores da lei, a atual dispensação da época. De lá, ele pôde ver o seio de Abraão e perceber a diferença contrastante entre os locais, pedindo até que o pai Abraão permitisse que Lázaro molhasse seu dedo na água e viesse refrescá-lo. Algo que Abraão disse que não poderia ser feito. Uma coisa que aprendemos aqui é que no mundo espiritual todos irão se reconhecer. Abraão viveu quase 4.000 anos antes deles e mesmo assim o homem rico pôde reconhecê-lo. O último local relatado nesse trecho é um abismo muito grande que separava os 2 locais. Um abismo que é registrado também em 2 Pedro 2,4, onde Deus lançou anjos que pecaram. A terça parte dos anjos caíram com Lúcifer. Ponto número 2. O que mudou depois do Hades? É bem nítido que antes de Jesus ressuscitar dentre os mortos, os que eram aliados a Deus nas outras alianças, quando morriam, iam para o seio de Abraão, um lugar de repouso. E só se ficou sabendo isso a partir dessa dita parábola. Eles permaneciam conscientes, como Paulo ainda se refere no Novo Testamento, na 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, onde diz, ausente do corpo, presente com o Senhor. Isso significa que não existe menção de que alguém, depois de morrer, dorme até um determinado dia. Porém, algo aconteceu com a ressurreição de Jesus, após ele tomar a chave do inferno e da morte, conforme Apocalipse 1:18 nos ensina. A Bíblia nos revela, em Efésios 4, de 8 a 10, algo poderosíssimo. Versículo 8 diz assim, por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quem estava cativo e agora poderia subir com Jesus para o céu? Os santos da velha aliança. Isso mesmo, Abraão, Davi, Lázaro e muitos outros. O texto continua dando essa clareza. Versículo 9 diz, ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Agora você entende 1 Pedro 3, 19 a 21, e de quem o texto fala. Versículo 19 diz, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Para que pregar a demônios fadados à perdição eterna? Aqui ele está falando do resgate dos santos da velha aliança, que aguardavam pela fé a promessa de Deus. Ele levou cativo o cativeiro. Afinal, por mais que o seio de Abraão fosse tranquilo, ainda era o Hades. O texto faz outra analogia. Versículo 20. Os quais, noutro tempo, foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. E ele então conclui com a salvação que agora eles poderiam experimentar através de Jesus Cristo, o Messias que foi enviado. Versículo 21, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, o batismo, não de despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Mas e agora? Todo santo, quando morre na nova aliança, vai direto para o terceiro céu, o paraíso, onde se encontra não apenas com todos os outros santos, mas com Jesus, nosso Senhor e Salvador, e o nosso Pai Celestial. E os que ficaram no Hades? É exatamente sobre isso o terceiro ponto. Ponto número 3. Os 2 tipos de inferno. Todo aquele que segue pelo caminho da perdição e peca o pecado imperdoável contra o Espírito Santo, e aí parênteses, não é contar piada de pomba, que para quem não sabe,
é não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, esse está destinado ao Hades. A Bíblia diz que todo aquele que, no entanto, confessar com a boca que Jesus é Senhor sobre a sua vida e crer com o coração para a justiça, será salvo. Glória a Deus. E aqui eu quero enfatizar, como diz o pastor Otomi, que não adianta querer a salvação de Jesus e não reconhecê-lo como Senhor. O que significa no grego, dono. Devemos obediência ao nosso dono. Bem, um lugar de tormento pela eternidade já seria horrível por si só. No entanto, a Bíblia, em Apocalipse 20, versículo 14, se refere ao lago de fogo, ou Geena, no original, onde a segunda morte será experimentada por aqueles que estão no Hades, que será literalmente lançado após o tribunal do trono branco, junto com Satanás e todos os anjos caídos, assim como a besta e o falso profeta. O nome Geena tem uma origem bem peculiar. Sabe, na época, o lixo de Jerusalém era jogado fora da cidade queimado, por motivos de higiene. Isso produzia muitos gases inflamáveis, o que mantinha o fogo queimando dia e noite, quase de forma ininterrupta. O lugar chama-se Geena, um lugar que arde de noite e dia. Bem, você aprendeu algo com esse vídeo? Foi consolado? Obteve alguma clareza sobre algum assunto? Se sim, curte e compartilhe esse vídeo. E se você deseja aprender mais sobre escatologia e o impacto dela sobre o estilo de vida e fé que você tem hoje, segue o perfil, porque eu te vejo no próximo vídeo. Ah, e a propósito, se você quer ver séries completas, vídeos mais completos sobre o assunto, me segue no meu canal do YouTube, no link da bio.